Observar a trajetória de grandes mentes e personalidades históricas como Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein e Nelson Mandela frequentemente nos provoca um sentimento inevitável de inadequação. Ao olharmos para trás, a existência dessas grandes figuras parece repleta de realizações grandiosas, vitórias memoráveis e uma missão de vida indiscutível. Em contrapartida, a nossa rotina diária pode parecer comum, rotineira e sem grande relevância para o mundo. Contudo, esquecemos um detalhe crucial. A relevância de uma existência não é medida exclusivamente por aplausos, fama internacional ou feitos extraordinários. O verdadeiro valor se esconde nas pequenas decisões do dia a dia, nos dilemas internos que cada indivíduo enfrenta em silêncio, no empenho constante em evoluir e compreender a si mesmo. Assim como os grandes nomes da história, nós também carregamos o potencial de construir uma jornada com real significado. A diferença é que nossa caminhada é única, moldada justamente pelas fraquezas que aprendemos a integrar, pelos fracassos que conseguimos superar e por aquelas vezes em que decidimos agir, mesmo com o peito cheio de medo. Ao longo de sua carreira, o renomado psiquiatra Carl Jung investigou profundamente essa busca humana por identidade e direção. Para ele, a sua missão nesta terra não tem a ver com bens ou títulos que você acumula, mas sim com sua essência real e com a postura que adota diante do mundo. De acordo com a perspectiva de Carl Jung, a totalidade do ser humano é representada pela psique, um sistema composto tanto pela nossa mente consciente quanto pelo universo inconsciente. No topo da nossa percepção consciente, que reúne tudo aquilo que conhecemos e controlamos no dia a dia, fica o ego. No entanto, existe uma imensidão oculta muito além dele, no núcleo mais profundo do nosso inconsciente, guardando tudo aquilo que desconhecemos sobre nós mesmos. Está localizada a sombra, ou o nosso lado oculto. Jung defendia que é justamente nesse território desconhecido que se encontra a chave para desvendar a nossa verdadeira vocação. Afinal, a sua missão não segue uma fórmula pronta, uma regra geral. Ela é completamente individual e desenhada sob medida para quem você é. Como fundador da psicologia analítica, esse psiquiatra suíço estruturou uma linha de pensamento que hoje chamamos de filosofia junguiana. Sua vasta herança intelectual inclui obras fundamentais que revolucionaram o estudo da mente, tais como A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Sonhos, Reflexões e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Neste conteúdo, vamos decifrar os passos exatos que você precisa dar para fazer com que seu lado oculto revele a sua verdadeira missão, utilizando os ensinamentos práticos de Jung. Uma das reflexões mais profundas de Jung afirma o seguinte: sua visão se tornará clara somente quando você olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Cada indivíduo possui um destino e uma razão de ser que dependem diretamente de sua essência e de suas aspirações reais. Por essa razão, torna-se obrigatório desenvolver um autoconhecimento genuíno antes de tentar decifrar o rumo que deve dar à sua vida. Grande parte das pessoas assume que se conhece profundamente. É provável que você julgue conhecer suas virtudes, seus pontos fracos, suas qualidades e ambições, sentindo-se pronto para saltar direto para a busca por um propósito de vida. No entanto, para alcançar uma compreensão real,
é indispensável viver o processo que Jung batizou de autorrealização. Afinal, o ser humano é um mosaico composto por fatores conscientes e inconscientes, combinando traços que dominamos com aspectos que sequer imaginamos que existem em nós. Essa faceta oculta, conhecida como a nossa sombra, funciona como um porão da mente onde depositamos impulsos, sentimentos e características que decidimos reprimir por vergonha ou pressão social. Nela, podem estar escondidos traços como o egoísmo, a insegurança, o rancor ou a preguiça, além de gostos pessoais e desejos que você tenta sufocar por achar que são inadequados. Pelo fato de a sombra operar nos bastidores do inconsciente, quase nunca percebemos o seu conteúdo. Esses elementos foram tão ignorados que deixamos de frequentar nossos pensamentos voluntários. Para compensar isso, passamos a nos apegar de forma exagerada à persona, que nada mais é do que o personagem social que criamos para sermos aceitos, elogiados ou integrados pela sociedade. A persona funciona como uma máscara social para lidarmos com o ambiente externo, e é comum utilizarmos máscaras diferentes dependendo do lugar ou das pessoas ao redor. Resgatar o contato com esse lado sombrio demanda uma dose de honestidade e esforço. Esse exercício, chamado de trabalho com a sombra, exige que você faça pausas intencionais na rotina para analisar criticamente suas atitudes, pensamentos e reações diárias. Você pode praticar isso escrevendo em um caderno ou fazendo momentos de reflexão em silêncio. Experimente se questionar: o que me levou a agir daquela maneira? Minha reação foi legítima ou forçada? Qual foi o meu impulso inicial naquela situação? Como eu me sentiria se estivesse na pele da outra pessoa? É um processo de autoexame constante, quase como entrevistar a si mesmo. É fundamental frisar que encarar a sua sombra não significa que você deve se transformar nela. Recolher um traço oculto não te obriga a adotá-lo como sua nova identidade. Se você descobre que carrega muita irritação reprimida no inconsciente, isso não faz de você um indivíduo violento. O objetivo é simplesmente validar e aceitar que essa energia existe em você, compreendendo que ela é parte da sua totalidade, mas não define quem você é por inteiro. Outro termômetro excelente para identificar os componentes da sua sombra são as críticas que você faz ao próximo. Com frequência, aqueles comportamentos que mais nos irritam ou incomodam nos outros são reflexos daquilo que mais tememos encarar em nosso próprio espelho. A psicologia chama esse fenômeno de projeção. Portanto, toda vez que um comportamento alheio te causar uma irritação desproporcional, pare e reflita. Será que eu não carrego essa mesma tendência em segredo? Por que isso me afeta tanto? Jung explica que indivíduos que condenam severamente o egoísmo alheio costumam lutar contra impulsos egoístas ocultos em si mesmo. Da mesma forma que pessoas intolerantes com o erro alheio muitas vezes não sabem lidar com as próprias falhas. Reservar alguns minutos do seu dia para refletir e registrar essas respostas é o primeiro passo para iluminar o inconsciente e atingir a verdadeira lucidez sobre si mesmo. Manter essa busca ativa é o combustível necessário para construir uma jornada autêntica. Afinal, como o próprio Jung resumia, eu não prefiro ser um homem bom, eu prefiro ser um homem completo. Depois de trazer à tona essas verdades ocultas do inconsciente
e esbarrar com características que não são tão bonitas assim, surge a dúvida inevitável: de que forma essa descoberta pode, de fato, transformar a minha realidade? Para ser sincero, a sensação inicial pode ser desconfortável ou até dolorosa, já que não é mais possível fingir que os seus defeitos não existem. O próprio Jung admitia abertamente que encarar a própria realidade é um dos desafios mais assustadores e dolorosos que alguém pode escolher enfrentar. A maioria das pessoas prefere acreditar que sufocar as próprias fraquezas e mantê-las trancadas no escuro é a melhor estratégia para eliminá-las de vez. Pensamos: se eu engolir a minha insatisfação, serei mais dócil. Se eu ignorar o meu cansaço, serei mais produtivo. Mas o mecanismo da mente não funciona assim. Tentar apagar um traço de personalidade não faz com que ele deixe de existir. Na verdade, a repressão psicológica funciona como um combustível que dá ainda mais força para essas características. Elas ficam guardadas sob pressão e, nos dias de esgotamento, estresse elevado ou frustração, acabam vindo à tona de forma explosiva. Aqueles que se orgulham de nunca demonstrar descontentamento costumam ser os mesmos que sofrem crises de fúria descontroladas, sem aviso prévio. Quem finge que a preguiça não existe acaba sendo vítima de um severo esgotamento mental e físico. Ignorar o problema nunca foi sinônimo de solução. Agora que você tem clareza sobre o conteúdo da sua sombra, você finalmente recupera o poder de direcionar essa energia. O segredo é aprender a utilizar esses traços reprimidos a seu favor. A agressividade, por exemplo, torna-se destrutiva quando se manifesta sem controle, mas essa mesma energia é fundamental quando precisamos impor limites e nos defender de uma injustiça. O grande aprendizado consiste em discernir qual é o momento adequado para dar espaço a essa emoção e quando devo contê-la. Quando a minha persona social é útil e quando posso deixá-la de lado. Ao analisar seu sentimento por essa ótica mais madura, abandonando os rótulos simples de certo ou errado, você promove uma virada de chave na sua saúde mental e qualidade de vida. A ambição, muitas vezes confundida com inveja, pode virar combustível para o seu crescimento. A necessidade de pausa, confundida com preguiça, pode ser o descanso estratégico que o seu corpo pedia. A insatisfação pode te tirar da zona de conforto. Em resumo, o segredo do sucesso está em integrar essas facetas ocultas em sua identidade consciente. Em vez de tratá-la como inimigas, seu lado sombrio não é um castigo, mas sim um mestre. Esses traços fazem parte da sua estrutura psicológica, e a verdadeira evolução só acontece quando você aceita e abraça a sua totalidade. Ter esse nível de clareza e saber utilizar todas essas ferramentas internas são os pré-requisitos para encontrar o seu caminho no mundo. Ao identificar sua sombra, a sua consciência, você se torna um indivíduo mais centrado, equilibrado e dono da sua própria voz. Sabendo como centralizar seu potencial completo, fica muito mais simples identificar o que realmente quer construir na vida. Esse processo de lapidação pessoal é contínuo e interminável, garantindo que a existência ganhe cada vez mais profundidade e valor. De acordo com os ensinamentos de Carl Jung, o indivíduo é definido pelas suas ações e não pelas suas promessas. Quando você finalmente compreende sua identidade, aprende a gerenciar suas fraquezas e define seus valores fundamentais, chega o momento de colocar isso em prática. A sua missão de vida não se consolida no plano das ideias
ou da imaginação, mas sim no campo da ação concreta. Jung insistia que a evolução pessoal precisa ser comprovada por meio de atitudes palpáveis e não por discursos vazios. Afinal, suas convicções e desejos só ganham legitimidade quando você as converte em comportamento real. Isso demanda abandonar uma postura puramente reativa perante a vida, deixando de apenas apagar incêndios e responder aos eventos externos, para adotar uma postura proativa, assumindo o controle de suas decisões. Em vez de esperar passivamente que novas amizades apareçam, tome a iniciativa de se conectar às pessoas. Em vez de aguardar a valorização profissional mágica, elabore uma estratégia clara e execute-a. E, em vez de torcer para que a sua rotina ganhe um sentido por milagre, construa esse significado por meio das suas próprias escolhas diárias. Lamentavelmente, a maior parte da sociedade atual opera no modo automático e reativo. Desse modo, compreender a si mesmo é um excelente ponto de partida, mas essa compreensão perde o valor se não for aplicada nas decisões práticas da vida. É comum que, após realizar algumas reflexões internas, a pessoa sinta que já fez o suficiente e se acomode. Contudo, o imobilismo e a falta de iniciativa são as principais causas da sensação crônica de vazio existencial. E como romper com esse ciclo reativo? O caminho mais direto é o autodesafio. Após mapear sua sombra e aplicar as melhorias com base no que descobriu, você precisa de um passo adiante no mundo real. Desenvolva o hábito de se perguntar com frequência: quais são os meus valores inegociáveis? Quais princípios morais guiam minhas escolhas? O que eu pretendo realizar nos próximos 12 meses ou onde eu quero estar daqui a 5 anos? De que forma quero deixar minha marca no mundo? Escrever sobre essas metas ou meditar sobre elas fornecerá um mapa exato, com as atitudes que você precisa adotar imediatamente. Imagine alguém que alimenta o sonho de escrever ou publicar um livro. Trata-se de um desejo comum. Porém, a grande maioria dos que sonham com isso nunca escreve uma única página. Eles ficam aguardando a chegada da inspiração perfeita, um momento que a rotina esteja mais calma, ou acreditam ingenuamente que a obra vai se desenvolver sozinha. Essas pessoas continuam presas ao comportamento reativo, esperando as condições ideais chegarem, porém essas condições jamais chegam. Por outro lado, o profissional que realmente realiza o seu objetivo adota uma postura diferente. Ele escreve com consciência e método, esteja motivado ou não naquele dia. Diante de um bloqueio criativo, ele busca ferramentas, estuda técnicas e continua avançando. Ele conclui o projeto guiado pela disciplina e não pelo humor do momento. Na sequência, adota uma postura ativa para apresentar seu material ao mercado, fazendo contatos e buscando oportunidades no setor editorial. Obviamente, o sucesso não precisa estar atrelado apenas às metas profissionais ou de carreira. Para muitos, o sentido da vida reside em propósitos mais amplos ou intangíveis, como o desejo de causar impacto positivo na formação das próximas gerações, e essa missão pode se materializar de inúmeras formas: na dedicação à paternidade ou à maternidade, na atuação como educador, no desenvolvimento de projetos sociais para comunidades ou no engajamento em políticas públicas. A escolha do formato e a execução das tarefas dependem exclusivamente de você. É perfeitamente possível sobreviver adotando uma postura passiva, mas é impossível construir uma história com real significado operando apenas no modo reativo. O propósito exige atitude.
Jung imortalizou uma lição valiosa ao afirmar: onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. O principal obstáculo que mantém as pessoas presas a uma rotina passiva e confortável não é a falta de força de vontade, e muitas vezes não tem ligação com a falta de incentivo. Na esmagadora maioria dos cenários, a paralisia e a omissão são consequências diretas do medo do desconhecido. Toda tomada de decisão envolve uma margem de risco, e lidar com a possibilidade de erro pode ser paralisante. Ao tirar uma ideia do papel, você se expõe ao risco de não alcançar o resultado que imaginava. Ao apresentar um projeto ao mundo, precisa estar pronto para lidar com a desaprovação e a rejeição de terceiros. Toda iniciativa relevante carrega consigo a chance de um desfecho negativo. E é por isso que a coragem é um elemento indispensável para se manter em movimento. Desenvolver coragem não significa ser imune ao medo. Sentir receio é uma reação humana natural que não deve ser camuflada ou ignorada. Se você tentar empurrar os seus temores para baixo do tapete, eles vão voltar e alimentar a sua sombra, e exercerão um controle ainda maior sobre as suas escolhas diárias. O segredo é encarar o medo de frente. Diante de um passo importante que você sabe que precisa dar, mas se sente travado para executar, faça uma análise racional. Qual é o pior cenário caso as coisas deem errado e de que forma posso me reerguer se isso acontecer? A melhor ferramenta para desarmar o medo é o planejamento estratégico, mas tome cuidado para não confundir planejamento com um excesso de preocupação ou ansiedade paralisante. Foque as suas energias exclusivamente nas probabilidades reais e lógicas, ignorando cenários fantasiosos criados pela sua mente. Se o seu objetivo é lançar um projeto, prepare-se tecnicamente para a possibilidade de não ter aceitação imediata ou ter que ajustar a rota várias vezes, mas também monte a sua estrutura para caso de o projeto dar certo. Não desperdice o seu tempo mental desenhando catástrofes irreais, traições imaginárias ou piadas de terceiros. Esses pensamentos são improdutivos e servem apenas para sabotar o seu avanço. Ao esmiuçar o seu medo de forma analítica e se estruturar para os desafios prováveis, você esvazia a maior parte da força que ele possuía sobre você. O frio na barriga talvez nunca desapareça por completo, mas quando você faz a sua parte para mitigar os riscos reais, o único passo restante é dar o salto e agir. A verdadeira ousadia reside em agir junto com o medo, e não esperar que ele suma. Nenhuma pessoa que construiu algo memorável na história alcançou o sucesso fugindo daquilo que o desafiava. Onde reside o seu maior receio, ali está localizado o seu próximo degrau de evolução. Ao identificar o que te assusta, você também encontra as pistas de onde a sua vida ganhará mais valor e profundidade. Encerrando com mais um ensinamento marcante de Carl Jung, ele pontua: mesmo uma vida feliz não pode ser plena sem uma parcela de escuridão, e a palavra felicidade perderia totalmente o sentido se não fosse contrabalançada pela vivência da tristeza. Reflita sobre isso. Você está investindo em autoconhecimento, buscando evolução constante, tomando as rédeas da sua própria vida e assumindo os riscos necessários. Será que essa combinação garante uma trajetória perfeita e sem dores? Com certeza não. Ninguém possui uma jornada livre de obstáculos. Curiosamente, as personalidades que mais geram impacto no planeta costumam ser aquelas que enfrentam as maiores adversidades ao longo do caminho. E isso não é uma coincidência. Por serem indivíduos que decidiram ousar e arriscar mais,
eles naturalmente ficaram mais expostos aos ventos da vida. A diferença crucial é que eles escolheram não se render aos momentos de crise, mantendo-se firmes no propósito de continuar tentando, independentemente do cenário. Saber acolher as rasteiras, frustrações e imprevistos da jornada é um requisito indispensável para consolidar uma caminhada com um verdadeiro significado. Na verdade, a profundidade da sua história depende de como você reage a esses contrastes. Uma trajetória linear feita exclusivamente de vitórias, conquistas fáceis e sorrisos constantes seria vazia de significado, pois o sabor da vitória só é valorizado por quem conhece o peso da dificuldade. Não existe o conceito de superação sem o risco real da derrota, assim como a luz só é percebida devido à existência da escuridão. Portanto, quando os dias difíceis chegarem, e eles vão chegar, mude a sua perspectiva sobre a situação. Os momentos de dor são responsáveis por fortalecer a nossa resiliência. Os desafios servem para testar a nossa firmeza, e os tropeços são os nossos melhores professores de crescimento. Diante de qualquer acontecimento, a forma como você escolhe reagir revela uma nova faceta sobre quem você é. Os cenários adversos, portanto, são peças fundamentais no seu quebra-cabeça da autodescoberta, sendo ferramentas valiosas para o seu trabalho de integração da sombra. Ninguém desenvolve um senso prático apurado sem ter colhido os prejuízos da falta de planejamento do passado. Assim como ninguém descobre a força interna que carrega até que a vida exija essa postura de combate. Imagine que o seu projeto mais importante seja recusado pelo mercado, ou que você tenha tomado a decisão corajosa de mudar de carreira e os primeiros meses tenham trazido prejuízos ao invés de lucros. Obviamente, essa experiência te trará uma bagagem imensa para valorizar os próximos acertos. Houve um aprendizado real, mas será que isso é o que traz sentido para a sua jornada? Para Jung, o verdadeiro valor da existência humana não se resume à linha de chegada ou aos troféus acumulados. O real valor reside na coragem de caminhar e no processo de evolução pessoal que acontece durante o percurso. Com isso, ele nos ensina que a história não se torna relevante apenas no dia em que você alcança o topo da montanha ou conquista o reconhecimento público. O significado é construído no suor, nos bastidores e nas escolhas feitas para chegar até lá. Dessa forma, mesmo aqueles cujos planos não saíram exatamente como o esperado, ganham a certeza de que são indivíduos de atitude, que não assistiram da arquibancada a vida a passar. Eles se tornaram seres únicos, autênticos e alinhados com a sua própria verdade. Essa conquista por si só é o maior propósito que alguém pode atingir. A tarefa de dar sentido à nossa existência é uma missão que se renova a cada amanhecer. Trata-se de um compromisso contínuo de olhar para dentro, recalcular as metas e manter-se em movimento. Você passará por momentos de bonança e por tempestades inevitáveis, e é justamente essa oscilação que torna sua biografia única e especial. Esse arranjo exclusivo de sorrisos, cicatrizes, tentativas e resiliência. Sinto orgulho de cada iniciativa e cada cicatriz adquirida ao tentar. É desse movimento que nasce a sua força. Por fim, aprenda a celebrar e ser grato por cada pequena vitória diária, não importa o tamanho dela. Mantenha a certeza de que a sua caminhada carrega um valor imenso, desde que você decida viver com verdade, coragem e integridade em relação a quem você realmente é. Canal O Psiquismo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva. Até o próximo mergulho.